Bom, o tema de hoje é um tipo do tema complexo de se tratar. Por quê? Nós estamos falando de um assunto que hoje se presta a inúmeras interpretações. Uma coisa curiosa, Platão ele fazia uma observação que eu acho muito interessante se nós aplicarmos à nossa sociedade. Ele dizia: quem fala muito de comida é porque está faminto. Quem fala muito de liberdade é porque está preso. Quem fala muito de amor é porque provavelmente não o tem. E isso é uma constatação muito óbvia, muito lógica que nós podemos fazer. A nossa é uma sociedade que fala desse tema. Façam uma experiência. Liguem o rádio e anotem quantas das músicas que vocês vão ouvir citam essa palavra, amor. Vocês vão ver que cerca de 80% fala-se em prosa e verso, para todos os cantos, argumenta-se em todas as direções. Provavelmente essa reincidência neste tema indica que somos carentes de amor, que não o temos e que, sobretudo, não o entendemos muito bem. Então a proposta de hoje foi que trabalhássemos um pouco no sentido de entender o que vem a ser esse sentimento do ponto de vista dos grandes autores que ao longo da história falaram sobre ele. Platão costumava dizer, e é algo que a gente trabalha bastante no curso de filosofia, ele costumava dizer que quando a gente esvazia as palavras, ele viabiliza a mais sagrada das artes, que é a arte da transmissão do conhecimento. E que é impossível que um conceito contenha tantas aplicações assim. Então nós pegamos a palavra amor, deve ser, dos conceitos que temos dentro da sociedade, um dos mais esvaziados. Olhem para observar dessas músicas que eu pedi para vocês ouvirem. Quantas acepções diferentes de amor se utiliza? O amor meramente como sexo, como instinto. O amor no plano das emoções. O amor no plano de uma exaltação estética. O amor a Deus. Poxa, não é possível. Será que tudo isso é uma mesma coisa? É o mesmo sentimento? Ou nós teríamos aí acepções diferentes, elementos diferentes, que para que nós pudéssemos entender, teríamos que denominar de forma diferente. Então, o que eu peguei hoje para vocês são alguns autores que nos permitem fazer uma reflexão sobre isso. Quem sabe, entendendo o que os grandes homens da história falaram sobre o amor, e voltando depois para o nosso momento histórico, a gente pode entender um pouco o que aconteceu em relação a esse sentimento. Uma coisa curiosa, porque durante muito tempo na história da humanidade, amor esteve associado à felicidade. Hoje não está mais, está associado a prazer. Já perceberam isso? Amor não é mais fonte de felicidade, é fonte de prazer. Tudo se encurtou, tudo se tornou muito instantâneo. É uma sociedade onde tudo passou por um processo de consumo e de digestão e de descarte muito rápido. E o sentimento amoroso entrou também nesse sistema produtivo. Então, hoje, o que nós entendemos por amor, como que é isso? Qual a relação que isso tem com aquilo que classicamente se entendia por amor? Eu peguei algumas obras. Bom, existem inúmeros autores ao longo da história que falam sobre o amor. Uma bastante conhecida é essa aqui, O Banquete, de Platão. Clássico, um dos diálogos platônicos que tratam sobre esse assunto. Outro bastante conhecido, que é um autor que é uma mistura de poeta e filósofo, Khalil Gibran, profeta, é uma das definições mais bonitas de amor que nós temos na história. Poderíamos citar aí Plotino, que é também um filósofo neoplatônico da escola de Alexandria, e tem uma abordagem muito interessante sobre amor. Poderíamos falar sobre uma asceta medieval, para poder mudar um pouco de momento histórico, Thomas de Kempis, que tem uma definição do amor numa esfera mais elevada, a imitação de Cristo, o amor ao divino, como devoção, como amor ao uno, como amor à espiritualidade. Enfim, todos esses homens ao longo da história fizeram seu aporte, contribuíram de alguma maneira para a definição disso que a gente conhece hoje como amor. Infelizmente, essas definições não são muito manipuladas, a gente não costuma conhecer. É interessante isso, né? Nos deram uma formação técnica, te ensinaram como andar, te ensinaram como falar, te ensinaram o que é uma mesa, o que é uma cadeira, o que é uma casa, o que é um apartamento. Não te ensinaram o que é o amor, o que é o ódio, o que é a amizade, o que é a união, o que é a separação. Ou seja, consideraram que nesses planos o ser humano não necessitava de aprendizado, ou que não seria possível aprendizado aí. Será que não?
Será que não é possível transmitir conhecimento nesses planos também? Será que não dá para aprender a amar? Ou é algo que você já nasceu sabendo? É tão simples assim? É curioso, eu sempre comento isso com aqueles que fazem cursos de filosofia. A nossa sociedade chegou ao ápice técnico que chegou por acreditar que a tecnologia se transmite e se aperfeiçoa geração após geração. Agora, a tecnologia sim, mas a vida não. Aprender a amar não precisa, deixa comigo. Aprender a viver, muito menos. Todo mundo é doutor. Evidentemente que, no plano da tecnologia, se a gente fosse utilizar essa mentalidade, estaríamos no tempo das cavernas. Quem garante a vocês que não estamos no tempo das cavernas do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da vida? Muito provavelmente, em vários desses aspectos, estamos no tempo das cavernas. E temos concepções altamente equivocadas, que lá pelas tantas, às vezes, depois de muitos anos de vida, sacamos, amar era isso. Se eu soubesse isso 30 anos atrás, eu teria sido bem mais feliz. Mas agora passou. Isso não poderia ter sido transmitido? Isso quando se chega a essa síntese, porque nem sempre se chega. Houve um tempo na história, isso também é uma curiosidade interessante, que vida representava necessariamente ganho de maturidade. Nem isso a gente pode garantir hoje em dia. Como a vida está muito projetada em função do sensorial, do prazeroso, vida não está necessariamente associada à sabedoria. Nem todas as pessoas que viveram muito sabem muito. Até isso também se esvaziou. Entre os muitos elementos da vida que se esvaziaram, esse foi um deles. O homem deixou de utilizar a sua vida como forma de adquirir sabedoria, porque a sabedoria já não é um valor rentável e desejado dentro da sociedade. O domínio técnico de fatores que te deem uma vida confortável é importante. Sabedoria não. É certo? Então nós vamos ver como, por exemplo, Platão definiu o amor. Todo mundo já ouviu falar na tal história do amor platônico, né? E hoje em dia virou quase nada. Nós vamos falar sobre ele, mas eu não vou começar falando exatamente aí. Dentro do banquete, Platão ele vai... Vocês sabem, alguns conhecem os diálogos platônicos, sabem que ele sempre coloca como personagem central dos seus diálogos Sócrates, como uma forma de homenagem póstuma ao mestre que não escreveu nenhuma linha e foi executado brutalmente pelos 30 tiranos de Atenas. Então, o personagem principal do banquete, como em todos os demais diálogos de Platão, é Sócrates. Num determinado momento, ele está numa mesa redonda, num banquete, como o nome do livro diz, eles começam a discutir sobre o amor. Cada um dos comensais vai dando a sua opinião. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E quando Sócrates toma a palavra, ele diz, bom, tudo o que sei do amor aprendi de uma sacerdotisa, Diotima, sacerdotisa de Mantinéia. E essa mulher, grande sábia sobre os assuntos amorosos, me falou tais e tais e tais coisas. Curioso, existe uma grande polêmica a esse respeito, mas até onde se sabe, Diotima de fato existiu. Era uma sacerdotisa que teria uma vida inteira dedicada a um templo e tinha um grande conhecimento do que era o amor. Ele teria ensinado a Sócrates, ele diz, tudo que sei desse assunto aprendi da grande dama de Mantinéia, Diotima. E ele vai falar, vai citar o que Diotima de Mantinéia teria ensinado a ele sobre isso. São coisas muito belas, muito interessantes, para depois a gente analisar e fazer uma ponte disso com a nossa vida prática. Diotima teria dito para ele o seguinte, que todos os seres humanos têm uma necessidade de completude, nos sentirmos incompletos, e essa necessidade de completude que nos impulsiona a buscar essa completude perdida seria o amor. Seria uma energia que faz com que o homem busque expandir-se, completar-se como ser humano, ser melhor. Ele diz que essa busca, ela ensina que essa busca de completude faz com que os homens tenham necessidade, tenham fertilidade, necessidade de dar algo à luz. Ela vai falar, isso é um mistério da procriação. Todo homem traz dentro de si sementes que lhes permitem trazer coisas à luz. Agora, dependendo do nível de necessidade desses homens, coisas diferentes serão trazidas à luz. Ela fala, a procriação é um mistério divino do qual participa o ser mortal. Então, para que o ser procrie em qualquer plano, ele necessita da presença de algo divino.
porque senão ele fica infértil, fica estéril. Nada se procria, nada se perpetua em nenhum plano se não houver interferência do divino. E como isso vai se processar? Ela diz, olha, a procriação, como mistério divino que é, necessita da presença de algo divino, que no nosso caso seria a beleza. Ela diz, o atributo de Deus mais perceptível para os homens é o belo. Então o homem, diante do belo, se sente fértil e traz à tona as sementes que ele tem dentro de si. Dá à luz uma nova vida, dependendo do plano em que se projetam essas suas sementes. Uma coisa curiosa é que, se nós formos observar do ponto de vista físico, é assim. O amor se torna fértil diante do belo. Isso só acontece com o ser humano? Vocês já viram, por exemplo, um cachorrinho que só corre atrás da cadelinha no cio se ela for bela? Isso existe? Evidentemente que não. No plano animal isso não existe, é só instinto. No plano humano, ainda quando é a procriação física, no seu nível mais básico, procura a beleza. Inconscientemente, o que dizia essa sacerdotisa? Que a busca da beleza é uma busca do divino. O homem não entende e tenta encontrar o divino nas coisas materiais. Então ele acha, por exemplo, que uma rosa, ela é a beleza, e não que ela simplesmente projeta momentaneamente a beleza. Então ele deseja as coisas belas, como uma forma de querer reter para si algo de divino, mas não vai conseguir nunca, porque as coisas não prendem a beleza. A beleza é divina e passa pelas coisas e vai embora. Mas de qualquer maneira, mesmo no plano físico, o amor então se sente fértil diante da beleza. E quando isso se resume ao plano físico, vai gerar filhos físicos. Isso é o mistério da procriação. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, que a procriação, em última instância, é busca de eternidade. Curioso, né? Ele diz que a procriação no plano humano é busca de eternidade, mesmo no físico. O que a procriação está buscando? A única eternidade que o mundo físico pode conhecer, que é você colocar seres novos no lugar dos velhos. E assim você vai a perpetuação da espécie, que é uma forma de eternidade. Ou seja, a procriação humana busca em última instância os atributos de Deus, a beleza, a eternidade. E a eternidade na matéria é só substituindo o novo pelo velho. Certo? Agora ele diz, o homem, ele não traz necessariamente dentro de si só sementes físicas. Às vezes ele traz também sementes psíquicas, sementes de virtudes. Quando ele traz sementes de virtudes, o que ele precisa ter diante de si para que essas sementes germinem, venham à tona, procriem? Ele precisa ter diante de si uma alma bela. Se ele tem uma alma bela, virtuosa, justa, nobre diante de si, ele se sente fertilizado. E essa fertilização faz com que ele procrie o quê? Virtudes. E se torna um homem virtuoso. Então diz que o mistério do amor, quando o homem chega a esse segundo patamar, que já é psíquico, vai gerar no homem outro tipo de vida, que já não é física, já é psicológica, vai gerar virtudes. Então o homem, ao conviver com almas belas, ele dá à luz virtudes. E isso vai fazer com que ele traga à tona essas virtudes, aquilo que ele tem de melhor. Isso é uma coisa muito bonita, já é um outro nível de amor. E por isso, historicamente, as pessoas sempre tiveram necessidade, pelo menos em outros momentos históricos, isso hoje já não é tão comum, necessidade de estar na companhia de pessoas virtuosas, valorizavam a companhia de pessoas virtuosas e o seu amor estava projetado sobretudo aí. Quando nós vivemos uma sociedade onde os valores caem, como caíram hoje em dia, os virtuosos, os nobres, os sábios já não são mais tão valorizados quanto os belos fisicamente. Porque a necessidade, as sementes que o homem traz são mais de procriação física do que psicológica. Então já não sabe valorizar tanto a presença de almas belas. E não sabe o que uma alma bela germina dentro de si. Não sabe a possibilidade de estar com um sábio, de estar com uma pessoa nobre, o que isso traz à tona. Historicamente, sempre se falou sobre o valor que tem estar ao lado de pessoas nobres, estar ao lado de pessoas sábias. E aí, o que a Diotima está falando? Que a presença de uma alma bela faz com que você dê à luz as sementes de virtude que tem dentro de você. Então, o homem que tem a ânsia, a necessidade de dar à luz virtudes, não busca corpos belos, busca beleza em planos mais sutis, busca almas belas. E aí, ele sente essas virtudes virem à tona. Certo? E aí, um outro plano,
Os homens que têm dentro de si necessidade de eternidade. Esses homens vão trazer essas sementes de eternidade à tona quando encontram o quê? Quando encontram a Deus. Esses são homens que buscam a Deus em todas as coisas. E cada vez que conseguem sacralizar um momento das suas vidas, cada vez que conseguem perceber a presença do divino em algo, uma semente de eternidade vem à tona. Aquele momento foi eterno. E mais essa eternidade vai se instalando na sua consciência. Esses são os homens que têm uma necessidade estética, mística, artística, poética, têm uma necessidade de harmonia e buscam encontrar essa harmonia, essa lei, essa justiça em todas as coisas como traços de Deus. E cada vez que percebem isso germina neles uma semente de eternidade. Isso os fecunda. É o mito egípcio, que vocês já devem ter ouvido falar, de Ísis, Osíris e Horus. Osíris, que é o grande pai egípcio, que é partido em 1000 pedaços, o seu corpo é lançado no oceano primordial, e o seu filho Horus sai na barca de Ísis catando os pedaços do pai que estão soltos nesse oceano. Isso simbolicamente representa que em qualquer coisa nesse oceano primordial, que é o mundo material, existe um pedaço do corpo de Osíris. Ou seja, existe um pedaço de Deus em todas as coisas. E essa arte de estar diante do divino, que se esconde por trás de todas as coisas, traria à tona do homem sementes de eternidade. É um outro tipo de procriação, que vai dando eternidade à consciência, vai dando eternidade aos teus sentimentos, vai dando profundidade aos sentimentos, vai dando perenidade às tuas ideias, vai fazendo da pessoa um ser mais maduro, porque a busca de eternidade vai te fazendo um ser cada vez mais consolidado, uma alma mais madura. Isso já seria o amor místico de que fala, por exemplo, Thomas de Kempis. Vocês podem imaginar, mas como pode? Eu peguei como exemplo de amor 2 homens, quer dizer, um homem e uma mulher, uma sacerdotisa de Otímio de Mantineia, sacerdotisa a vida inteira dentro de um templo. Outro Thomas de Kempis, uma seta medieval, da minha vida inteira dentro de um templo. O que esses homens entendem de amor? Entendiam, sim, profundamente, de um tipo de amor que fazia com que eles trouxessem à luz coisas bem mais profundas. Dirigia-se a um tipo de semente que havia dentro deles. Eles se sentiam fecundados por encontrarem em todas as coisas a face de Deus. É muito bonito quando você vê, por exemplo, imagina aquele pequeno asceta, Thomas de Kempis, vivendo no interior de uma Europa medieval, primitiva, num pequeno mosteiro pobre, e quando ele sai pela manhã na natureza e começa a justificar toda a vida, tudo à sua volta, por trás de tudo ele encontra o rosto de Cristo. E ele justifica em toda a sua vida a sua grande motivação para o dia seguinte é saber que Cristo se mostrará para ele novamente em outras facetas e que cada dia da vida dele dará a oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. É muito interessante, ou seja, que tipo de semente esse homem tinha e que tipo de procriação estava operando. É amor? É um patamar de amor? Certo? Então isso falava Platão, você tem possibilidades de amor nesses 3 mundos. Aí vem aquela história bonitinha que todo mundo gosta porque está na moda na novela das 8, né? Das 8, das 7, sei lá. Que são as almas gêmeas. Para Platão, as almas gêmeas significam o quê? 2 seres que se encontram no seu amor nesses 3 planos. Vocês já imaginaram uma coisa dessas? Que 2 seres humanos, por uma conjunção qualquer da natureza que a gente não sabe explicar, saibam compartilhar do seu amor nesses 3 planos, que gerem filhos em conjunto, nesses 3 planos. Imaginem seres que amam profundamente o divino, que têm um grande ideal nobre, divino, que tem um sentido maior para a vida e que estão unidos a ele. Que ao mesmo tempo têm também a oportunidade de compartilharem juntos o fato de que a alma de um traz à tona as virtudes do outro, a alma bela de um fertiliza do outro e crescem juntos. E ao mesmo tempo, no plano físico, também são capazes de compartilhar os prazeres do corpo, porque não pensem vocês que Platão era nenhum puritano que excluía os prazeres do corpo. Ele apenas definia que, em se tratando de seres humanos, o espiritual deve ter prioridade sobre o psicológico, que deve ter prioridade sobre o físico. Mas existe a possibilidade de que os 3 planos se unam. E isso era o que ele chamava de alma gêmea. Ou seja, a união perfeita, o casamento perfeito dos 3 planos.
Nós vamos ver que hoje em dia o que temos normalmente é a união apenas desse terceiro mundo, do amor físico e nada mais. Certo? Isso então é uma visão. Além do mais, existe aquela característica tão conhecida, tão propalada, porém mal conhecida, que é a ideia do amor platônico. O que vem a ser o amor platônico? É a união nesse plano mais elevado. O que Platão considerava, aliás, não só ele, todos esses mestres ao longo da história, consideravam que o ponto final de toda a humanidade seria o encontro de Deus. Que o atributo por excelência de Deus é ser uno. Portanto, quando eu me uno a você, significa que eu conquistei um pouco desse atributo divino, porque eu conquistei um pouco da união. Se eu me uno a você também, mais ainda eu me aproximei de Deus. E a você, mais ainda. Cada vez que você conquista um sentimento verdadeiro e profundo na sua vida, mais você conquistou ver um pouco da face de Deus. E os sentimentos profundos, segundo Platão, são laços que, uma vez que se atam, não se rompem jamais. Curioso, né? Que bate contra a ideia lá do nosso querido poeta, que seja infinito enquanto dure. Para Platão, ou o amor é eterno ou não é amor. Verdadeiramente com A maiúsculo, não é. Porque uma vez que ele cria laços profundos entre os seres humanos, nada nem ninguém poderia romper. É uma parcela da divindade que foi conquistada ali. Uma parcela da unidade final que já foi conquistada. É como se fosse uma rede que vai se tecendo, que vai entrelaçando todos os seres com todos os seres. Então, quanto mais entrelaçado você está, mais elevado está e mais próximo do mundo. Tá certo? Então, para ele, o verdadeiro amor é sim eterno e parte sempre do plano espiritual. Então, ele dizia que o amor platônico, quer dizer, ele não falava isso, dizia que o verdadeiro amor que nós chamamos de platônico é um amor pelo espiritual e que o material não é capaz de cumprir. E dizia mais, que os seres humanos só se unem em torno do divino. Curioso isso, né? Porque hoje a gente tem uma tradição dentro da sociedade que é o casamento como uma cerimônia religiosa. Por quê? Cerimônias religiosas deveriam ser algo relativos à divindade de alguma maneira, porque isso é um eco de uma antiga tradição que dizia que os homens só se unem em torno do divino, em torno do material, se separam. Isso tem muita lógica, parem para pensar, não é assim? Em torno do material, os homens se separam, em torno do divino se unem. Quanto mais sutil é o fator em torno do qual você celebrou a tua união, mais profunda essa união tende a ser. Quanto mais material, mais passageira. Porque é próprio do material ser passageiro. Quando o motor da tua relação cair, é tão perecível quanto o próprio motor dessa relação. Rapidamente se desgasta. Quem se une em torno do espiritual tem uma união cada vez mais perdurável. Se você considerar, inclusive, os princípios da união, a união significa saber compartilhar. Compartilhar no plano material, dadas as características do mundo material, é algo que tem um limite, porque as coisas materiais têm limites. Então imaginem vocês que eu tenho um copo d'água aqui em cima da mesa. Aí eu resolvo compartilhar com ele, e com ela, e com ela, e com ele, com todos vocês. Vai matar a minha sede que sobrou de água? Então vai ficar um negócio desse tamanho assim. Não mata nem a minha sede, nem a de nenhum de vocês. E vai chegar um determinado momento que você continuar dividindo, daqui a pouco não tem mais água nenhuma. Portanto, o material tem um limite do que pode ser compartilhado. E se o maior valor da minha vida é material, eu vou me tornar egoísta. Agora, se vocês chegassem aqui e eu estivesse ouvindo uma música, estivesse ouvindo lá a flauta mágica do Mozart, que ele falava ainda há pouco. Aí chegasse você, chegasse ela, chegasse ele. Eu ficaria diminuída em alguma coisa na música que eu estou ouvindo, no prazer que me proporciona, na realização que me proporciona? Não, porque ia chegar uma multidão aqui e a música que eu receberia seria a mesma. Ou seja, nós estamos num plano mais sutil da arte. Chegássemos num plano mais sutil ainda, que são sentimentos elevados, você, quanto mais os doa, mais tem, porque parece que amadurece mais. Quanto mais sutil é aquilo que você compartilha, mais infinito parece que é. E você pode compartilhar que não perde nada, muito pelo contrário, parece que ganha. Então, quando o motor é sutil, o fato de estabelecer relações e de compartilhar fica cada vez mais amplo, cada vez mais viável. Quando o motor é muito material, tem um limite do que você pode compartilhar. Tá certo? Então, o amor platônico é o amor pelo espiritual. Ele dizia que os homens deveriam se ligar acima e não abaixo. O verdadeiro amor seria uma cumplicidade de virtudes e não de vícios.
E como dizia o próprio Cícero, que é um outro pensador romano, certifique-se de que o fato de você estar na vida de alguém é um fator de soma para essa pessoa e não de subtração. Ou seja, que você uniu-se realmente acima, certo? Então ele falava, quais são as características desse amor que se estabelece lá em cima, o amor platônico? Em primeiro lugar, ele se realiza em si mesmo. Ele não espera nada do ser amado, senão o seu bem, não tem carências. O amor jorra, portanto ele não espera a contrapartida, ele não é uma troca. Não é um jogo de tomar lá na cá. Não está dentro dessa mentalidade da consciência animal horizontal. Me dá um beijinho que eu te dou um beijinho. Me dá um carinho que eu te dou um carinho. Me dá atenção que eu te dou atenção. Mas se você não me dá, eu também não te dou. É comércio, não é isso? Está fora desse jogo. O verdadeiro amor, esse amor platônico, ele realiza-se na doação, ele jorra, feito uma fonte, e não espera agradecimento para continuar jorrando. Ela não espera outra coisa que não a saciedade da sede daqueles que se alimentam dela. Não espera nada, realiza-se em si mesmo. Esse é o verdadeiro amor, é de mão única. Ele só espera o bem do ser amado. Não é carente, e é uma outra característica muito interessante, difícil da gente entender. Não é passivo. Ele é uma construção consciente da vontade humana. Ele obedece ao comando dos princípios humanos. Eu amo porque eu entendo isso como necessário, porque eu entendo que eu devo amar e construo esse sentimento como um ato de vontade. Curioso isso, né? Nós só conhecemos um tipo de amor passivo. É aquele que você estava ali, dando bobeira, assim, à toa na vida, viu uma bola, não, passou por cima de você. Opa, é o cupido, né? Te deu uma flechada. Estou amando. Você não sabe nem anotar a placa de quem te atropelou. Ou seja, é um negócio que você é totalmente passivo, ele é a mesma velocidade que te pegou, vai embora. É a paixão, essa é a característica da paixão. Que normalmente está muito no plano psicológico, não é nem uma psique elevada, é uma psique bem básica. É intensa, é violenta, tem muito mais a ver com o tanto de carência e solidão que você estava antes, do que propriamente com o quão especial é o objeto que você encontrou. Tá? Ou seja, ela é intensa e violenta proporcionalmente ao tanto que você esperou por ela. E o tanto de carência que você tinha. E não o tão especial é o fato que aconteceu na tua vida. Aí nós podemos usar aqueles contos de fada lá da princesa, que vê o sapo e acha que é um príncipe encantado. Tá, viu beijinhos e acha que ele a qualquer momento vai virar um príncipe. E não vira nunca. E ela casa com um sapo e fica achando que ele é um príncipe encantado. Ou seja, ela é mais baseada numa fantasia do que propriamente num sentimento real. E é passivo. E como você o adquiriu sem uma postura ativa da tua consciência, a consciência não tem controle sobre ele. Na hora que ele resolve ir embora, vai mesmo. E você não pode nada contra isso. Na verdade, não é assim a paixão? Passiva, ela vem e vai embora e você não tem nenhum controle. Ele diz, olha, o verdadeiro amor é ativo. É uma postura que se constrói. E se constrói como? Constrói-se a partir da maturidade que o ser humano tenha para amar. Uma coisa curiosa é isso, né? Então, digamos que a Regina veio para mim e disse, olha, Lúcia, eu resolvi ser uma grande desenhista. Vou desenhar que nem o Leonardo da Vinci. Eu digo, que ótimo. Aí daqui a um mês eu encontro com ele, aí você já está estudando desenho? Não, não precisa. Ué, não precisa? Por que não precisa? Ah, você não sabe como é que é o negócio? Só precisa aparecer a pessoa certa. Na hora que aparecer uma pessoa parecida com a Mona Lisa, eu vou ficar inspirada e vou desenhar. Vai, será? Na hora que aparecer um clone da Mona Lisa, ela vai desenhar o quê? Aquela bolinha com dois olhinhos, né? Aquela carinha infeliz. Não é lógico. O objeto é o ideal, mas ela não está preparada para ele. Ou seja, o verdadeiro amor é um aprendizado, está baseado em virtudes, está baseado numa certa solidez, numa objetividade de saber quem você é, qual é o teu objetivo de vida, tem um sentido de vida claro e elevado, em capacidade de generosidade, doação, entrega, humildade, que são virtudes que têm que ser construídas para gerar um terreno sólido no qual um sentimento nobre como esse pode brotar. Numa sociedade onde essas virtudes são raras, é raríssimo o verdadeiro amor. Raríssimo. Tá? Então, esse verdadeiro amor, ele é uma construção consciente do homem. Eu amo porque eu quero amar, porque eu devo amar, porque eu compreendo que isso é necessário e me capacito para tanto. Crio condições, crio canal por onde esse verdadeiro amor pode fluir. Crio as virtudes necessárias para canalizá-lo. Eu crio com uma postura consciente porque entendo
que a minha função no mundo é estabelecer laços com as pessoas. Esses laços precisam desses canais para poder se estabelecer. E faço, construo esse sentimento e sustento esse sentimento como um ato consciente. Tá? Isso é o amor platônico. O próprio Immanuel Kant, que é um outro pensador bem posterior, ele dizia o seguinte: só tem valor moral o amor que pode ser comandado pela consciência. O amor passivo não tem nenhum valor moral. Ele não se sustenta em cima de princípios, ele não se sustenta em cima de vontade, ele bate e vai embora sem dar satisfações a absolutamente nada e deixa aquelas pessoas que se sentiam amadas subitamente órfãs, sem nenhuma garantia, não estabelece nenhum laço duradouro. Tá certo? Então essa era a visão que Platão tinha do seu amor, que nós chamamos de amor platônico. Por que hoje em dia amor platônico virou aquele amor que fulaninho tem por ciclaninha, ciclaninha tem por fulaninho, e não se realizou porque teve um obstáculo no meio do caminho? Papai não deixa, mamãe não quer, um é rico, outro é pobre, um é de uma religião, outro é de outra. Quem tem algum palpite? Por que será que virou isso? O que será? O que vocês acham? Impossível mesmo. Inatingível do ponto de vista físico. Por quê? Porque o amor platônico era inatingível do ponto de vista físico, porque era espiritual. Você ama aquilo que de eterno existe no outro ser. Não toca, não é sensorial. Agora, quando no nosso momento histórico fica insólito você imaginar mais espiritual, um negócio impalpável, aí o que você imagina? Amor é por isso aqui mesmo, mas você não toca porque teve um obstáculo no meio do caminho que não deixou tocar. Não é verdade? Não toca porque houve um obstáculo, mas que é bem plausível, é difícil para o homem moderno conceber amor por alguma coisa espiritual. Então aí esse conceito decaiu para isso que nós conhecemos. O amor impossível. Quando na verdade amor platônico não tem nada de amor impossível. Quando eu vejo essa acepção de amor platônico, imagino que Platão deve estar rolando no mundo. Não tem absolutamente nada. E é curioso porque essa incapacidade que o ser humano tem de amar virtudes, de amar atributos espirituais, certamente se projeta no ponto onde todas essas virtudes espirituais se unem, que é Deus. E se você não ama a justiça, não ama a fraternidade, não ama a verdade, não ama o bem, vai amar Deus? Ama o que de Deus? Para amar um ser, você ama os seus atributos. Se você não ama nenhum atributo, é lógico que você não ama Deus. Normalmente se estabelece, lembra aquela relação que eu falei com vocês, do namoradinho com namorada? Eu dou um beijo, eu te dou um beijo, você me dá um beijo. Eu te dou um abraço, você me dá um abraço. Faz a mesma coisa com Deus. Eu te dou uma oração, você me dá uma bênção. Eu te dou um jejum, você me dá um carro. Eu te dou isso, você me dá isso. A mesma coisa. Caiu no mesmo plano, comercial. Que isso de amor tem um pouco. Entenderam essa ideia, esse mundo de ideias de Platão acerca do amor? Que aí Plotino vai fazer muito eco, vai falar da mesma coisa, de um amor espiritual que ele chamava de Vênus Urânia, de um amor material que é Vênus Pandemos, que é essa mesma busca de completude do homem, só que de acordo com o nível de consciência do homem, ele busca no céu ou busca na terra. De acordo com o nível das sementes que ele traz dentro de si, aflora uma coisa ou aflora outra, procria uma coisa ou procria outra. Mas é sempre por trás de tudo a busca dessa completude perdida. O problema é que a gente nem sempre tem uma consciência clara do que de fato perdemos e o que nos falta para sermos felizes. Certo? Existe um outro pensador que eu acho muito interessante também, bem menos conhecido do que Platão, é um mestre indiano chamado Srihan. E esse mestre, Latantang Srihan, ele tem um livro de pensamentos que é das coisas mais bonitas que já li. E ele fala algumas coisas muito interessantes sobre o mundo, muito interessantes. Ele vai dizer o seguinte: o homem é um ser cuja consciência habita em dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. E nesse mundo espiritual, a lei é a unidade, e no mundo material, a lei é a multiplicidade. E, portanto, o que é que o amor tenta fazer no mundo? Recuperar a unidade perdida. Ele vai dizer: o amor é a recuperação da unidade na multiplicidade. É aquilo que eu dizia ainda há pouco para vocês, é como se você montasse um pedacinho do grande quebra-cabeças, cujo nome total é Deus. Cada vez que você ama, de fato, alguém. É um pedaço da unidade que você remontou na multiplicidade. Vence barreiras da separatividade, e maior quanto mais as vence. O amor é maior quanto mais vence as barreiras da separatividade. Isso é uma coisa interessante porque várias tradições, como por exemplo a Voz do Silêncio, tibetana, livro sagrado tibetano, livro dos preceitos de ouro, fala que um dos maiores males do homem é a heresia da separatividade. É nos sentirmos de fato separados, ou seja, eu achar que eu não tenho nada a ver com nenhum de vocês.
Porque sabe o que isso vai gerar de consequência? Inevitável, com o passar do tempo, eu achar que o meu bem pode prejudicar vocês. Que eu posso me beneficiar em trazer prejuízo a um de vocês, ou seja, se eu roubo a carteira dela, isso pode me beneficiar e prejudicá-la. Ou seja, que é possível que alguém se beneficie com o mal alheio. E segundo essa tradição, dessa conclusão, nascem todos os males da humanidade. Que uns começam a achar que se beneficiam com o mal dos outros. E nós vamos ver que a nossa sociedade está muito calcada em cima dessa bendita heresia da separatividade, inclusive nos seus padrões de êxito. São muito egoístas e muito separativos e contrariam essa tendência do amor. Eu contava para os meus alunos algum tempo atrás de uma pesquisa que li, que achei muito interessante. Fez-se uma pesquisa nos Estados Unidos, onde se pegou um grupo, uma amostragem de pessoas, e fizeram a seguinte pergunta, gente, para cada um dos integrantes desse grupo. O que você prefere? Que eu te dê 10 mil dólares, sendo que todos os demais do teu grupo vão ganhar 20 mil, ou que eu te dê 5 mil dólares, sendo que todos os demais integrantes do teu grupo vão ganhar 2. O que vocês acham que o pessoal preferiu? 5 mil. Por quê? Tem muito mais graça, porque senão eu vou ganhar 10, todo mundo 20, eu vou estar abaixo. Para a minha felicidade, a minha realização, eu tenho que ter alguém que fracassou, porque aí eu me comparo e me sinto melhor. Eu tenho que ter pessoas que estão abaixo de mim, porque senão não tem graça. Que graça tem a felicidade, a realização, o êxito, se todo mundo conseguiu a mesma coisa? Entendem isso? Isso é algo que é alimentado em nós. A chamada heresia da separatividade é constantemente alimentada em nós como um padrão de êxito. Isso existe uma frase de Mahatma Gandhi que ele fala o seguinte: se um homem conquista uma gota do verdadeiro amor, neutraliza o ódio de milhões. O que significa isso? Um pouco da separatividade de toda a humanidade é vencida quando uma gota desse verdadeiro amor é conquistada. Esse é um elemento que ele coloca que eu acho muito interessante, muito bonito. Ele vai falar também do aspecto da comunhão, que é mais ou menos aquilo que a gente falava. Comunhão é um ponto de encontro com outra consciência, quando todos rumam em direção à unidade. Amar é elevar-se a esse ponto. Então, se você imaginasse todos se dirigindo a um único ponto. Amar é elevar-se em direção a esse ponto. Chega um determinado momento que você está não só mais próximo dele, mas próximo também de todos aqueles que caminham numa mesma direção. Isso vai gerando comunhão. Ou seja, não existe uma forma de comunhão dos seres humanos, senão elevar-se, crescer como seres humanos. Caminhar em direção a um ideal maior, caminhar em direção ao divino. Essa visão de Sri Lanka eu também acho muito bonita, interessante. E uma outra coisa muito interessante também que ele vai falar, que o verdadeiro amor transborda por cada canal de comunicação com o mundo. Sabe o que significa isso? Quando você ama um ser, umzinho só, um só ser humano, mas esse amor é verdadeiro, ele é um canal de comunicação desse amor para com o mundo. Ele vai canalizar esse amor, mas esse amor não vai se reter aí. A partir dele, vai transbordar em todas as direções. Ou seja, ele é uma porta que esse verdadeiro amor abre para o mundo material. Mas ele não se limita aí. A partir dele, vai transbordar em todas as direções. Portanto, um laço de um amor verdadeiro que você estabeleça com alguém vai progressivamente te ligando a toda a humanidade. Isso é muito interessante. Os alquimistas na Idade Média eles diziam que o simbolismo do Santo Graal, aquela mitologia medieval do rei Arthur, eles diziam que, na verdade, o amor é um sentimento divino, que o homem não constrói, ele se torna digno, é como se fosse um vinho. Então, o que você tem que fazer? Tem que esculpir o cálice. Na hora que você esculpe o cálice, esse cálice é digno, os deuses vêm e depositam o seu vinho. Na hora que você se torna digno, ou seja, tem condições para tanto, os deuses concedem a você esse sentimento. Agora, ele dizia uma outra coisa muito interessante, que o verdadeiro amor, ele é um solvente universal, que eles chamavam de alcaeste, dissolve tudo, inclusive o cálice que está tentando cortá-lo. O que significa? Quando você recebe seu verdadeiro amor, não agora é só aqui, mas não vai ficar só aqui. E daqui a pouco ele vai dissolver esse cálice, vai se espalhar em todas as direções.
seja, quando você ama verdadeiramente, um ponto que seja, a partir desse ponto, você vai acabar gerando uma fraternidade universal. Daí a necessidade de depurar e qualificar os nossos sentimentos amorosos. Um único sentimento de amor, segundo seria verdadeiro, justificaria toda uma vida, toda uma existência. Certo? Então, basicamente, esses são elementos que ele traz a respeito do amor. Vocês estão vendo que são abordagens muito diferentes da visão redutiva que nós temos hoje em dia do amor. Então, o que é que esses personagens falaram? Não só Issei-Han, não só alquimistas medievais, não só Platão, não só Plotino. Em geral, todos eles estão falando de 3 níveis. Que em várias tradições foram chamadas de caduceu de Mercúrio. O que era esse caduceu de Mercúrio? Quem conhece, por exemplo, o símbolo da medicina conhece. É aquele bastão onde as 2 cobrinhas se entrelaçam. Era o bastão que o deus Mercúrio carregava na mão. Aquilo para os gregos era o símbolo do homem, era a união dos 3 mundos. E o homem não só vive naqueles 3 mundos, como também se expressa nesses 3 mundos, em todos os níveis. Tá? No nível do amor, no nível da fraternidade, no nível da justiça, ele se expressa nesses 3 mundos. Então haveria um plano físico, que teria o seu tipo específico de amor, que obedece às características físicas, e dá a luz e procria nesse plano. Um plano psicológico e um plano espiritual. Em suma, o que esses seres estavam falando era isso. E que você pode estabelecer uniões nesses 3 planos. E que nós costumamos chamar esses 3 tipos de uniões de amor. Mas que quanto mais o ser humano se aproxima da condição humana propriamente dita, ele tem que fazer com que o superior impere sobre o inferior. Sempre de cima para baixo e não o contrário. E o que nós temos hoje em dia é o contrário. De baixo para cima. O físico é imperativo e decisivo e reina quase que soberano no nosso momento. Então as uniões no plano físico se fazem em torno de atributos físicos. E o que nós percebemos no nosso momento histórico são preponderantes. Agora, como é que são esses atributos físicos? A atração por um corpo físico belo é muito diferente, por exemplo, da atração que o teu paladar tem por um alimento saboroso? Não. É da mesma natureza. Porque se apega a um aspecto perecível das coisas. E essa atração é tão descartável quanto aquela. Passageira, essa união desse plano é a mais passageira que se estabelece. Então imaginem vocês, existem até regimes de emagrecimento que trabalham dessa forma. Imagina o alimento que você mais gosta. Sei lá, digamos que você adora chocolate. É uma chocolatra. Aí ela vai pegar e vai passar 7 dias, uma semana inteira, comendo só chocolate de manhã à noite. O que vocês acham? Depois de uma semana, como é que ela vai estar se sentindo em relação ao chocolate? Por muito que ela goste, saturada, enjoada, vai querer ver tudo menos isso. Por quê? O paladar físico ele é muito volúvel nesse sentido. Ele se alimenta pela variedade. Por muito que ele sinta atração por algo e goste de algo, se você fornece só isso, daqui a pouco ele não suporta mais. Vocês acham que isso, em relação às uniões que se estabelecem nesse plano, é diferente? A atração por um corpo belo é muito diferente do ponto de vista qualitativo do que a atração por uma barra de chocolate? Não é. E começa a ficar muito repetitivo e satura o paladar numa velocidade muito rápida. Tá certo? E aí tem as uniões em torno do plano psicológico, que são mais depuradas, mais purificadas, geram uniões mais duradouras. Porém, se você se reúne aqui também vai ter um pequeno problema. Por quê? Imaginem aquilo que a gente chama de psique, esse mundo psicológico que envolve os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Eles são os mesmos a vida inteira? Não. O que vocês gostavam e o que pensavam há 10, 15, 20 anos atrás é o mesmo de hoje? Não. Quando a união se dá nesse ponto, ela vai se dar por uma afinidade psicológica que muitas vezes é circunstancial. Então você encontrou aquela pessoa, nossa, encontrei a minha alma gêmea. Por quê?
Porque nós gostamos das mesmas comidas, porque nós gostamos dos mesmos filmes, ouvimos as mesmas músicas, frequentamos os mesmos lugares, gostamos das mesmas flores. Olha, é minha alma gêmea. Não é assim? Mas essas personalidades são processos que vão sofrer mutações. E se essas duas pessoas não têm um sentido de vida pelo menos semelhante, quando esses sentidos de vida são muito diferentes, essas mutações vão se dar em direções diferentes. Não é verdade? Então daqui a 10 anos você gosta da mesma coisa? Não. Ele ou ela também não. Só que em direções diferentes, portanto aquilo que era um ponto de afinidade deixou de ser. E o afastamento é progressivo. Então, com o passar do tempo, essas relações tendem a distanciar. Se estruturam só em torno disso, tendem a distanciar. Não é verdade? É um processo bastante lógico. Agora, as uniões que se dão aqui em cima, aquelas que Platão falava, os germes mais elevados, o que significa isso? São seres humanos que têm aspirações, sentidos de vida muito elevados e muito semelhantes. E se unem por aí. Então, digamos que o meu sentido de vida seja aportar alguma coisa para minimizar a dor da humanidade. Seria tornar-me melhor como um ser humano do que eu era quando cheguei aqui. Seria ser uma pessoa mais justa. Seria ser uma pessoa mais equilibrada, mais harmoniosa, mais útil, não apenas para mim individualmente, mas para a humanidade como um todo. Se eu tenho esse sentido de vida e a pessoa que está do meu lado tem um sentido de vida semelhante, num plano ideal, vai acontecer aquilo que eu te desenhava ainda há pouco. As personalidades vão variando, mas agora numa mesma direção. E como variam numa mesma direção, quanto mais o tempo passa, mais próximas elas ficam uma da outra. Essas relações vão estreitando com o passar do tempo, e não o contrário. Imaginem vocês, você está ao lado de uma pessoa que compartilha com você afinidades nesse nível profundo. Como esse nível de afinidade, de vibração diante de coisas nobres, justas, belas, compensa as possíveis diferenças que há em níveis inferiores. Como se sobrepõe, como tem um peso muito maior. Certo? Essas seriam, segundo Platão, as uniões mais duradouras, que se estabelecem não só quando se trata de um casal, mas quando se trata de qualquer relação possível entre dois seres humanos, quando se unem acima, quando compartilham coisas de um plano que não é perecível, porque aí estabelecem uniões verdadeiras, profundas. Ou seja, isso seria dessa forma e teria que começar daqui para cá, e não o contrário. O que nós tentamos hoje em dia, as uniões são todas estabelecidas aqui embaixo, aí depois a gente cria o resto. Não cria. Não cria. Não dá para inverter o processo, infelizmente. Não dá para inverter o processo. O que você percebe hoje em dia, que nós podemos perceber, que muito da confusão que nós vivemos nos 20 anos para cá, confusão de conceitos, de valores, de liberação sexual, que de liberdade acabou não tendo nada, acabou tendo muito de libertinagem, de queda de qualidade de sentimentos, de vulgarização, de superficialização, de um utilizar o outro como um objeto de consumo, das uniões se estabelecerem em função do objeto de consumo mais valorizado segundo os padrões do mercado, tudo muito volúvel, tudo muito perecível, começa a gerar um esgotamento desse tipo de coisa. E o que você percebe, curiosamente, em alguns casos, infelizmente não é geral, mas começa a perceber em garotos e garotas novinhos, é uma busca novamente de um amor mais profundo, do amor romântico, de laços mais verdadeiros, de envelhecer ao lado de alguém. Percebem isso? Começando a brotar novamente como uma necessidade? Ou seja, aqueles jovens que já começam a constatar que esse sistema faliu, que foi um equívoco, começam a querer fazer o caminho de volta, estabelecer ligações mais e mais profundas, que de fato gerem laços verdadeiros e não meros prazeres descartáveis. Começam a perceber que utilizar o outro como uma fonte de prazer é cruel. O ser humano não é um bombom, o ser humano não é um objeto de consumo, não é um adereço para você ter status na sociedade, não é algo para você exibir e alimentar o seu status quo, a sua vaidade. O ser humano é um ser que merece respeito, um ser espiritual no qual vibra algo eterno.
e um ser que pode te ajudar a crescer, e qual você tem o dever moral de ajudar a crescer. Isso começa a fazer uma reversão desse processo, onde começamos a perceber em alguns jovens uma tendência a querer buscar o caminho de volta, relações em níveis mais elevados, e começar a perceber que também há prazer em níveis mais elevados, que o prazer físico não é nem o maior, nem o mais amplo que o ser humano pode chegar a desfrutar, que podemos ter acesso a coisas mais nobres, mais depuradas, podemos depurar o paladar e recuperar esse outro tipo de amor, certo? Então, o que nós vemos na nossa sociedade é isso, o foco baixou para cá. Eu acho uma coisa curiosa, porque muito daquilo que foi considerado num momento histórico como avanço, hoje já se questiona. Porque no tempo da minha avó, no tempo da minha bisavó, eram os mais velhos que escolhiam os casais. Então o pai e a mãe iam lá e escolhiam, você vai casar com fulaninho, você ia casar com ciclaninho. Que coisa absurda, que invasão da liberdade. Agora nós somos livres para escolher os nossos parceiros. É que você para perceber que às vezes esse pai e mãe, se era um pai e uma mãe sensata, faziam escolhas em função de critérios mais elevados do que esse ser humano faz. Porque quando ele fica totalmente liberto para escolher o que ele bem entende e não tem muita maturidade, vai escolher aqui embaixo, sempre. E gerou toda uma geração de equívocos. Bom, o pai e a mãe, como amavam o filho e não estavam apaixonados por ninguém, e se eram pessoas sensatas e de princípios, iam escolher um parceiro nobre, virtuoso, uma pessoa séria, uma pessoa que tivesse condições de ser um companheiro digno para o seu filho e para a sua filha. Faziam escolhas às vezes melhores, porque trabalhavam com critérios mais sólidos. Então, muito do que a gente questionou e considerou às vezes como um avanço, passado algum tempo percebemos que não foi tanto assim, porque entregamos uma liberdade para uma humanidade muito imatura, e que transformou essa liberdade numa libertinagem que é o pior tipo de escravidão que existe. É a inversão do conceito. Uma escravidão dos instintos, que é aquela que mais limita e mais escraviza os verdadeiros poderes do homem, que são de discernimento, valores, virtudes. Quando você deixa que os teus instintos deem as cartas e tomem todas as decisões e fica escravo disso e não consegue fugir dessas decisões impostas pelos instintos. Isso é escravidão, isso não dá nenhuma liberdade, não dá nenhum poder de escolha. Então, felizmente, hoje a gente já começa a perceber em jovens uma necessidade de um amor psicológico, que se estabelece em função de coisas mais sutis. Quem sabe amanhã aqui? Quem sabe amanhã não haja jovens sonhando com uma alma gêmea, que lhes permita construir coisas maiores, que lhes permita construir alguma obra duradoura no mundo, que lhes permita fazer a sua vida ter mais sentido. Quem sabe amanhã não tem jovens tomando como referencial de casais perfeitos aqueles que não só se realizaram romanticamente, mas que fizeram de fato algo pela humanidade, cuja soma permitiu que ambos se potenciassem e servissem à humanidade de uma maneira que individualmente não serviriam. Quem sabe não vão começar a tomar em consideração aquele princípio bíblico que diz: pelas vossas obras vos conhecerei, e vão valorizar os verdadeiros amores como aqueles que geraram uma obra sólida em prol do homem. Isso seria um amor espiritual. E isso era o padrão que Platão colocava das almas gêmeas. Sabe o que era almas gêmeas? Eram pessoas que se encontravam aqui em cima, tinham uma missão espiritual em comum, ideais idênticos, uma vontade, uma saga, uma garra, uma vontade de ser fator de soma, de construir alguma coisa de sólido. E se encontravam psicologicamente, porque tinham ferramentas que se complementavam para realizar isso. E se encontravam fisicamente também. Eram casais, viviam uma vida sexual normal. Se uniam nos 3 planos. E aí era uma potência, porque o que um conseguiria individualmente se multiplicava quando juntavam os dois. E se tornavam seres históricos, mas sempre de cima para baixo. Por isso que o amor expande. O amor faz crescer. É esse amor que esses grandes épicos do passado falavam. Os egípcios, Ptahotep, o vizir egípcio, dizia que o amor, o coração do homem é o maior mistério do universo. Deixa que todo o teu pensamento, palavra e ação seja banhado nas águas do coração. Que amor era esse tão fantástico, que era o maior mistério do universo, que estava falando Ptahotep, que era capaz de transformar o mundo, era capaz de gerar fatos históricos, era capaz de fazer o homem crescer. Logicamente era aquele lá de cima. Mas se nós não conquistamos nem o meio do caminho, a natureza não dá saltos.
Então essa é uma reflexão importante e interessante fazermos no nosso momento histórico. O que estamos chamando de amor? Como qualificar o nosso amor? Porque como eu falei para vocês, nobreza obriga. Se nós queremos um amor nobre, temos que ter um terreno nobre para essa semente brotar. O que o amor exige de nós? Como seres generosos, como seres maduros, como seres fraternos e altruístas. Se queremos ter o verdadeiro amor, temos que ter maturidade para ter. Que tipo de amor nós queremos para nós? Que profundidade de união queremos construir? Os padrões que a sociedade coloca aqui embaixo, aqui no meio, onde queremos estar? O ser humano tem a liberdade, tem o livre-arbítrio, perdão, e tem as ferramentas para construir aquilo que ele se propõe. Tem que perceber quais são as sementes que estão dentro de vocês, ansiando por vir à tona. Que tipo de procriação vocês vão gerar? Vão gerar só filhos físicos? Ou filhos espirituais, virtudes? Ou eternidade? O que vão gerar? Que tipo de fertilidade vão buscar para essa geração? Almas belas, almas nobres ou só corpos belos? Almas justas ou simplesmente corpos estéticos nas medidas justas? O que vocês querem dar à luz? É fundamental perceber isso. Platão chamava isso do caminho de Eros. Ele dizia, o homem hoje corre atrás de corpos belos. Amanhã ele percebe que a beleza não é retida por pouquíssimo tempo nos corpos. Então ele vai buscar algo que retenha mais a beleza, busca as almas belas. E depois da manhã ele chega à fonte que ilumina todas as almas belas, que é o próprio Deus. Ele chega a Deus buscando essa beleza. E de acordo com o nível da beleza que você busca, são as sementes que vão aflorar em você. Você dá prioridade a corpos belos ou a alma belas? Que tipo de sementes estão ansiando por vir à tona em você? Certo? Então, essa é uma reflexão que eu acho muito interessante. Eu falei para vocês a respeito da tradição hindu, o quanto se valorizava, e aliás é uma coisa curiosa, porque no hinduísmo primitivo, hoje isso já está muito descaracterizado, na Índia antiga, na Aryavarta, não se dizia que uma pessoa era bela pelos seus atributos físicos, e sim pelos seus atributos de alma. Então era muito difícil, em casos muito especiais, muito raramente se dizia que um jovem era belo. Podia se dizer que era bem dotado fisicamente, proporcional, saudável, porém belos eram os anciãos, em geral, salvo raríssimas exceções. Beleza era atributo de uma alma bela. E eles consideravam que era um privilégio estar com o belo, porque fazia com que o de melhor deles viesse à tona. O privilégio de estar ao lado de almas belas. E o privilégio de ter uma alma bela e poder trazer à tona em cada um aquilo que ele tem de melhor. Conta-se uma história de um grande sábio, que na tradição hindu é muito respeitado, chamado Narayana. Se diz que Narayana ele era um sábio de tão alto nível que ele tinha acesso aos deuses. Ele andava entre o mundo de Indra, entre o mundo de Brahma e o mundo dos homens. E uma ocasião, Narayana teria chegado aos pés de Vishnu, depois de todas as suas andanças pelo mundo dos homens, e Vishnu teria chegado para ele e teria dito, olha, como eu fico satisfeito, como eu tenho inveja daqueles meus fiéis, daqueles meus adeptos que ficaram na Terra, pelo privilégio de ter estado contigo. Como eles devem estar felizes? Essa é a máxima felicidade. E Narayana fica pensativo sobre aquilo. Mas será que essa é a máxima felicidade? Só por terem estado comigo? E não entende bem o que Vishnu quis dizer com aquilo. Aí diz que Vishnu, percebendo que ele não havia compreendido essa mensagem, fala, olha, você vai ao mundo, que eu vou gerar uma situação onde você vai entender exatamente o que eu estou falando. Nesse momento, no seio de uma grande floresta, debaixo de uma árvore da espécie baiana, acabou de nascer um pássaro, um passarinho. Você vai lá e pergunta para esse passarinho por que é um privilégio para os homens estar diante de almas nobres. Ele vai te responder isso. Aí Narayana foi lá. Quando ele chega, ele encontra a árvore baiana, encontra o pássaro e chega no pássaro e vai fazer a pergunta. Qual não é a surpresa dele quando o pássaro olha e pof, cai morto, imediatamente? Ele fica surpreso com aquilo. O que aconteceu? E aí volta diante de Vishnu. Vishnu diz, não, tá bom, você não teve a sua resposta, vamos tentar de novo. Lá no interior de tal país existe um fazendeiro que acabou de ter
cujo rebanho acabou de nascer um bezerrinho, acabou de ganhar um bezerrinho. Você vai lá e vai visitar esse bezerrinho. E ele vai te dar essa resposta. Aí chega Narayana. Chega nos pastos, havia uma vaca que tinha acabado de fato de dar à luz ao bezerrinho. Ele chega para o bezerrinho e vai fazer a pergunta. O bezerrinho abre bem o olho, olha para ele, o que acontece? Forte, cai morto. Aí ele já estava completamente sem entender o que estava acontecendo. Volta para Vishnu. Vishnu não deu ainda. O que está acontecendo? Aí Vishnu diz, não, agora você vai ter a sua resposta, pode ficar tranquilo. Naquele reino tem um rei muito sábio, muito justo, que acabou de nascer o seu primogênito. Você vai lá e conversa com esse bebê, e ele vai te dar essa resposta. Imagine a situação de Narayana, já morrendo de medo. Mas enfim, ele está mandando um arroio. Ele chega naquele reino, é reconhecido pelo rei, é muito bem recebido. E o rei pede que ele abençoe o seu filho, o seu primogênito. Ele vai, entra na sala onde o bebê repousava, pede que todos se retirem, fica sós com o bebê. Quando o bebê fixa os olhos nele, ele faz a pergunta. Eu vim aqui mandado pelo grande Deus Vishnu para que você me respondesse uma coisa. Qual é o mistério que faz com que a maior felicidade do homem seja estar na companhia de almas belas? Aí o bebê vira para ele e fala, mas você precisa me perguntar isso? Eu sou a prova viva disso. Eu havia acabado de encarnar no mundo, como um pássaro. Quando abri os meus olhos, veio diante de mim você, ó nobre mestre, pleno de virtudes. E essa visão fez com que a minha alma sofresse um impulso. E eu nasci como bezerro. Eis que ao abrir meus olhos no mundo novamente, quem eu contemplo de novo? Quem tem o privilégio de contemplar? A mais reta de todas as almas, que é a tua, ó sábio. Novamente a minha alma sofreu um impulso. E eis que estou aqui como um príncipe, única e exclusivamente pelo privilégio de ter estado em tua companhia, ó grande Narayana. Evidentemente trata-se de um símbolo, de um mito, mas mostra exatamente esse processo de germinação, de procriação que a alma humana sofre quando se coloca diante da virtude de uma alma bela. Esse impulso para cima, que é um dever que temos de gerar essa fertilidade uns nas almas dos outros, e que se estabelece um nível de relação e de amor muito mais profundo do que aquele que hoje temos consagrado pelo uso da sociedade. Bom, eu trouxe para vocês, para finalizar essa palestra, considerando esse aspecto do amor como algo tão exigente, que exige de nós tanto, que exige que tenhamos a maturidade para gerá-los, que exige de nós que sejamos melhores para sermos inspiração para aqueles que estão à nossa volta. Nesse sentido, Gibran é muito bonito, muito interessante. Ele quebra essa imagem nossa de um amor piegas, coloca um amor como algo que parece, em determinado momento, tirano, porque nos purifica, nos limpa, retira tudo aquilo que em nós não é produtivo, não é necessário, não é bom, não é nobre, para que nós possamos ser uns para os outros um estímulo para que a nossa alma sofra um impulso para cima, como fez Narayana. O Profeta de Gibran, que é o livro mais famoso dele, sobre o amor. Quando o amor vos acena, segui-o, embora seus caminhos sejam ásperos e escarpados. E quando suas asas vos envolverem, renda-se a ele, embora a espada escondida entre suas plumas possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa arrasar vossos sonhos, como o vento do norte devasta o jardim. Pois assim como o amor vos exalta, também ele vos crucifica. E tanto ele age em vosso crescimento, como em vossa poda. E assim como ele sobe até vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que balançam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode em seu abraço à terra. Como feixes de messe, ele vos aperta junto de si. Ele vos açoita para mostrar vossa nudez. Ele vos peneira para separar-vos de vossas palhas. Ele vos moe até chegardes à brancura. Ele vos amassa até que estejais macios. E então
vos destina o seu sagrado fogo, para que vos torneis o pão sagrado do sagrado banquete de Deus. Todas essas coisas o amor fará convosco, para que possais conhecer os segredos de vosso coração, e com esse saber vos torneis parte do coração da vida. Mas se em vosso medo procurardes apenas a paz e os prazeres do amor, então será melhor para vós que cobrais vossa nudez e abandoneis a eira do amor, para o mundo sem estações, onde ireis rir, mas não todos os vossos risos. E ireis chorar, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá a não ser de si mesmo, e nada recebe a não ser de si próprio. O amor não possui e não quer ser possuído, pois o amor basta-se a si mesmo. Quando amais, não deveis dizer, Deus está em meu coração, mas dizei antes, eu estou no coração de Deus. E não penseis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, dirigirá o vosso curso. O amor não tem outro desejo que não chegar à própria plenitude. Todavia, se amardes e necessitardes ter desejos, que sejam esses os vossos desejos. De vos confundires e ser como um regato que canta sua melodia para a noite. De conhecerdes a dor da ternura em excesso. De serdes feridos pela vossa própria compreensão do amor. De sangrardes de boa vontade, alegremente. Acordar ao amanhecer com o coração alado, dando graças por mais um dia de amor. Descansar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Voltar para casa ao anoitecer com gratidão. E então adormecer com uma prece para o bem-amado no coração e uma oração de bem-aventurança nos lábios. Essa é a visão de Gibran. Esse amor grandioso que une todas as coisas e que não serve ao homem. O homem é que o serve. E sem essas condições, ele não se manifesta. É uma obra na qual o homem coloca-se a serviço. Ou então jamais experimentará o verdadeiro amor.